Fala, empresário campeão! Seja bem-vindo a mais um No Alvo com Álvaro, podcast dos campeões, o podcast que sempre tem aquela missão de ajudar você a crescer ainda mais, vender, ter uma gestão poderosa no seu negócio. Estamos aí na 4ª temporada, hoje é nosso 2º episódio e tenha certeza que a convidada de hoje vai ajudar muito você a ter um atendimento poderoso, porque sim, uma empresa que tem um atendimento poderoso retém e vende muito mais. Sempre com a parceria da Academia dos Campeões, que é minha escola de negócios. Então, para você que é empresário, quer acelerar suas vendas, ter uma gestão do teu negócio mais poderoso, conta conosco da Academia dos Campeões. Eu, Álvaro Leis, estamos sempre prontos para poder te ajudar nessa jornada, alavancar os teus resultados. Então, siga aí, @Academia dos Campeões Oficial e venha ser nosso mentorado. Lembrando que a gente só atende 15 empresas por ano, justamente para quê? Para a gente atender com maior qualidade. E se você precisa hoje de seguro, consórcio, seja seguro auto, vida, residencial, empresarial, para lavoura, para o teu maquinário, para a tua viagem, ou na parte de consórcio, está pensando em comprar, construir, reformar o teu imóvel, botar aquele carro novo na garagem ou trocar de caminhão, conta conosco. Aqui da Bem Seguro, corretora de seguro e consórcio. Só seguir aí nosso @ Bem Seguro SLG. Pode contar conosco nessa jornada e também já deixar um convite para você, que é parceiro que está chegando aqui hoje. Ó, o campeão usa com muito orgulho Minimal Club. Essas camisetas e camisas você me vê sempre nas palestras, aqui no podcast. Então, sem dúvida alguma, é sensacional. Eu já uso há mais de 4 anos e esse ano a gente fez uma parceria com a Minimal Club. Então, só entrar no site aí quando você fizer a sua compra, coloca o cupom ALVAROADAM, que você vai ter um benefício. Você está chegando, ó, essa aqui o campeão está usando hoje, a camisa polo azul, é sensacional. Todos os produtos da Minimal Club são incríveis, tanto camiseta, t-shirt, polo, calça de alfaiataria, tudo isso você encontra na Minimal Club. Então só usar o cupom do campeão e vão para cima. Bom, eu tenho a honra de receber essa pessoa que é incrível, essa pessoa que vem crescendo cada vez mais como empresária. Ela é mãe, ela é palestrante, ela é esposa, ela é uma pessoa que vem cada vez se transformando mais e também segue a grande missão de ajudar empresários a chegar no topo do pódio. Quero que você receba com muita alegria, diretamente de Condor para o mundo, Léa Correia, popular, minha esposa. Bem-vinda. Mais uma vez, Léa, uma alegria poder estar aqui de frente contigo. Nosso último podcast foi em novembro de 2024. E eu acredito que sempre uma alegria poder compartilhar o palco contigo, poder te receber hoje aqui também. Aí eu fico muito feliz de poder estar aqui contigo, né? A gente preza muito por esses momentos que estamos juntos e poder estar aqui gravando um podcast contigo é um momento a mais para que a gente possa estar perto um do outro. E muito obrigada pelo convite, eu fico muito feliz de estar sempre contigo nos teus empreendimentos. Essa mulher me atura, ela me ajuda, ela está comigo, ela está sempre nessa jornada. A Léa é minha sócia na Academia dos Campeões também, uma pessoa fundamental aqui dentro da Bem Seguro. E Léa, quando a gente está falando de negócios e empresas, como é que você... Tem muito empresário hoje que às vezes trabalha com a esposa, trabalha com o esposo, e as pessoas, elas admiram muito como a gente conduz o nosso negócio, o nosso relacionamento. O que tu acredita que é fundamental hoje para que uma sociedade onde marido e mulher ou filhos dê certo e prospere? O que você aplica no teu dia a dia que faz ter essa gestão e conseguir funcionar tudo bem? A gente foi aprendendo, né, Álvaro? Porque primeiro éramos um casal, Álvaro, Léa e as filhas. E aí, a partir do momento que você me fez o convite para estar ao teu lado na Academia dos Campeões, a gente precisou mudar um pouco o olhar, né? Sentar e conversar, alinhar as nossas expectativas, né? Porque no começo ficou meio complicado ali, a gente estava muito recente, né? A Léa empreendendo com o Álvaro, então às vezes dava algum conflito. Então o que nós percebemos? Senta, conversa, né? Tem aquelas conversas difíceis que a gente aprendeu a ter, né? Uhum. Nós sentamos,
Leia e Álvaro sócios, Leia e Álvaro, como as meninas dizem, a mariposa e o mariposo, né? E a gente alinhou isso muito bem. Em casa, existe o momento do casal, onde estamos conversando sobre a nossa rotina, sobre as nossas filhas, e existem momentos também que a gente fala sobre o negócio, sobre os clientes, como alinhar com os nossos clientes. Então, precisa ter essa conversa, né? Eu acredito que esse foi um ponto importante. A gente aprendeu a organizar dessa forma, né? A conversar. Ó, esse agora é o momento da gente sentar e conversar sobre os nossos clientes da academia, né? E trouxe uma coisa muito interessante, Leia. É algo que a gente não leva para o nosso quarto. Exatamente. É algo que ou a gente está sentando na mesa, enquanto nós estamos ou fazendo uma refeição, a gente para, ou a gente tem um outro escritório, né, que é a nossa parte lá dos fundos da casa, onde a gente para conversar, porque a gente percebeu que às vezes estava lá no quarto conversando sobre cliente, ou estava na hora do negócio conversando sobre casa, né? E é muito interessante. Às vezes a Leia manda uma mensagem no meu WhatsApp falando um assunto da academia, daí eu digo para ela, manda no WhatsApp da academia. Porque isso é importante ter esse alinhamento. E o que tu acredita, Leia, que prejudica hoje as sociedades? Quando a gente fala em sociedade, pode ser marido e mulher, pode ser filhos, mas pode ser você com outra pessoa. O que tu acredita que faz uma sociedade... Tu falou que faz a sociedade dar certo. O que faz uma sociedade não dar certo? O que tu acredita que são fatores assim que prejudicam muito o azeitamento nesses relacionamentos? Quando a gente não escuta a outra pessoa. Eu acho que isso assim é um ponto que prejudica muito. Quando você só quer falar, você só quer dizer, mas tu não consegue escutar o outro, né? Tanto no nosso relacionamento quanto nós como sócios, a gente para e escuta, né? Escuta o que tá precisando reajustar, realinhar, né? O que a gente pode melhorar. Então, nos relacionamentos é aquela coisa, nos casais, né? Um quer falar, o outro quer falar também, ninguém tá escutando mais, é só eu quero falar, eu quero dizer o que eu tô sentindo, eu quero falar o que tá me incomodando, mas no momento de escutar, a gente também não quer escutar, né? Porque às vezes o que a outra pessoa tem para dizer é uma realidade que a gente não quer ver, que a gente não quer ver. A gente sabe que ela existe, mas a gente não quer ver. E quando o outro traz, isso incomoda. Então, nos negócios também, eu sempre falo, Álvaro, o que eu preciso fazer para melhorar a minha comunicação? Tu acredita? Porque uma das minhas metas de vida é essa, é me comunicar, né, com mais facilidade com as pessoas. O Álvaro sabe disso, que há muito tempo atrás, se eu não tivesse mergulhado mais profundo, eu nem estaria aqui nesse momento. Então eu sempre falo para ele, Álvaro, em relação aos nossos clientes, assim, o que tu acredita que seja importante eu trazer? Porque ele está há mais tempo do que eu. Então é justo que ele, conhecendo a minha personalidade, conhecendo os meus comportamentos, me dê orientações que eu tenho certeza que vão ser mais assertivas do que eu ir falar para uma pessoa que não me conhece, né? Então eu acredito que esse momento de fala e o momento de escuta são importantes. E é uma coisa que é incrível, né, Leia? Por que a gente está trazendo muito a pauta família? Porque hoje tem muitas empresas familiares, tu tá relacionado com sócios, tu tem hoje às vezes filhos que estão trabalhando, tu tem hoje marido e mulher, tu tem às vezes irmãos, primos, pessoas, né? Eu aqui próprio na academia tenho o Fauri, que é meu parente, a gente é primo, a gente é sócio também, então a gente também é familiar. E uma coisa que é muito interessante, Leia, que ninguém conhece melhor a gente do que quem convive com a gente. Isso. E o que eu vejo muitas vezes, assim, até nós conversamos muito sobre isso, se eu não tiver liberdade de dar um toque na Leia, ou se a Leia não tem liberdade de me dar um toque, no sentido assim, Álvaro, tem um comportamento teu que não tá legal, ou também reconhecer, dizer, isso que eu admiro em você, isso que eu gosto em você, é algo que
nós, como seres humanos, Freud já falava, a gente não consegue se avaliar 100% sozinho, né? E nós precisamos ter alguém externamente. Então, quando tem alguém de confiança, o teu marido, a tua esposa, enfim, não que tem que ser, nós não somos terapeuta um do outro, mas ter essa escuta ativa, ter essa conexão é fundamental para que as coisas aconteçam. E, Leia, quando nós estamos, é muito interessante chamar de Leia, né? Porque lá em casa é a morena, é o mozão, é vida, então tem tudo, mas é Leia, é muito interessante. Quando a gente está falando de negócios, Leia, você é uma pessoa que vem trabalhando muito forte o pedaço dos negócios que é o atendimento e a experiência do usuário. Experiência era algo que não era muito falado há uns 4, 5, 6 anos atrás e que nesse meio período começou a se falar em experiência, em retenção, em jornada de compra, em sucesso do cliente. E como é que foi essa tua guinada? Aonde começou essa paixão por atendimento, por experiência? Como é que começou essa tua, eu vou começar a fortalecer, vou estudar sobre isso aí para poder cuidar bem dos nossos negócios e ajudar os outros empresários? Eu sempre gostei de escutar as pessoas, de dar atenção para as pessoas, né? Sempre que eu trabalhei, quando eu trabalhei em lojas, o que eu mais gostava era daquele momento ali de conversar, de escutar o que a pessoa queria, de conectar, né? Às vezes alguma situação que a pessoa passou, eu também passei. Então, criar esse relacionamento com as pessoas sempre foi muito, muito gostoso. Eu sempre ficava muito feliz quando eu me lembro quando eu trabalhava numa loja lá em Santa Catarina e numa cidade de praia. Então, o que acontece? As pessoas geralmente voltam, né, para a cidade na época de férias, e eu ficava muito feliz quando a pessoa que eu atendi na temporada passada voltava e dizia: você está aqui ainda, que legal! E aí a gente continuava uma conversa que tinha acontecido um ano atrás. Então isso era muito legal, e saber que eu podia trabalhar com isso, que eu podia ensinar as pessoas a ter esse cuidado com o cliente, a ter essa atenção com o cliente, foi o meu encontro comigo, né? Então, poder mostrar para as pessoas o quanto é importante a gente ter esse olhar para o nosso cliente, de ter essa atenção com ele, né? Porque entre tantos negócios, ele veio até nós, ele escolheu entrar na nossa loja, ou escolheu entrar onde a gente está atendendo. Isso hoje, isso é fantástico, né? Porque tem muitos negócios, hoje tem tanta coisa que a gente pode pegar na internet, pode comprar na internet, mas o teu cliente foi até você. Aí você recebe ele com má vontade, né? Então, eu acredito muito que quando a gente cria um relacionamento com as pessoas, a gente atende de verdade, atende com o coração. Isso é algo que muda completamente, né, a forma como o cliente vê a gente. Tu sabe, ontem eu fiz uma ligação, tava precisando buscar um contato, e quando a pessoa atendeu a ligação do outro lado: oi, seja muito bem-vindo, como posso te ajudar, como posso te servir? Tá. E eu falei: moça, como eu gostaria de ser recebida em todos os lugares assim. Daí ela me trouxe uma frase assim, ela disse: Álvaro, depois que nós apresentamos, isso coisa de 1 minuto, ela disse: Álvaro, eu acredito que seria um dever nosso tratar bem o outro, atender bem o outro. E é muito interessante a gente que vive dentro das empresas, com a Academia dos Campeões, ainda o atendimento ele é um diferencial competitivo, algo que deveria ser o pilar básico, acaba muitas vezes sendo um diferencial competitivo. E isso quando a gente fala em números, Leia. O quanto o mau atendimento e o ótimo atendimento influenciam nos números de uma empresa? Eu li uma pesquisa que dizia o seguinte: quando o cliente é bem atendido, ele vai falar bem da tua empresa para 3 ou 5 pessoas. Quando o cliente
tem uma experiência ruim na tua empresa, que ele é mal atendido, ele fala para 11 a 15 pessoas. É muito quer grande dizer essa que diferença. Se ele teve uma baita numa experiência, ele pode não indicar ou ele indica para pouco. Mas agora, se ele teve uma péssima experiência, é tipo aquela coisa, notícia ruim corre de pólvora. Tipo isso, assim. E hoje em dia, né, que a gente tem essa facilidade de se comunicar muito rápido, né? Os grupos, a gente tem que ter muito cuidado com o nosso cliente. Por quê? A gente tem muitos grupos de WhatsApp. Aí lá no grupo da família, alguém bota lá uma mensagem: eu preciso de uma indicação de um lugar que vende tapete, né? Tapete para botar no banheiro para a mãe não escorregar. Beleza. Se uma pessoa falar da tua empresa, te indicar, sensacional. É muito mais fácil 10 pessoas dizer, não vai lá naquele lugar porque eu fui lá e fui muito mal atendido. É muito mais fácil a gente falar do que é ruim do que a gente lembrar, mas eu tive uma boa experiência. A gente sempre vai lembrar primeiro de onde foi ruim. Tu trouxe uma coisa muito interessante, né? Agora, analisando como é um hábito do cérebro humano olhar para a desgraça, olhar para a negatividade. Sempre. Quando, que nem tu falou assim, quantas experiências teve boas, mas a gente sempre lembra da experiência ruim. E o que acontece com o ser humano que ele tem esse drive e como que ele pode virar esse drive, de sair pro lado mais negativo pro lado mais positivo da cabeça? É como se fosse um treinamento diário, né? Porque sempre vai vir aquela parte negativa. Dá uma respirada e pensa, esse aqui é o ruim. Qual que é o lado bom? Eu era muito assim, né? Em relação a ir comprar alguma coisa que eu precisava, né? Eu sempre, eu preciso comprar um caderno para as gurias. Mas aquele lugar lá é bem complicado, porque eles demoram para atender. A gente sempre vai lembrar do negativo, mas esse aqui é o ruim. Mas aonde que tá o bom? Eu posso ir lá naquele outro lugar que eu sei que lá foi legal. Então, é um treinamento que você faz. E tu trouxe uma coisa muito interessante. Às vezes, a pessoa chega a atravessar uma cidade ou até paga mais por causa do atendimento? A gente paga de 20% a 30% a mais no valor porque foi bem atendido. Eu já vivi isso, né? Já pertinho de casa tinha a livraria. Eu chamei 3 livrarias, né? Um exemplo nosso lá de casa. Eu precisava do material para as gurias, eu chamei 3 livrarias. Uma me respondeu super rápido, que é bem longe lá de casa. A outra foi me responder, eu perguntei, era 9 horas da manhã. Eu fui receber a resposta da segunda livraria às 17 horas da tarde. E da terceira livraria era 14 horas. A que me respondeu primeiro era um lugar mais caro, mas ela me perguntou se eu precisava de algo mais. Ela me perguntou, me disse o que mais tinha, né, daquilo que eu pedi. E aonde eu fui? Eu saí de casa, peguei o carro e fui lá onde o valor era mais alto. Andou mais longe? Andei mais longe, por causa do atendimento dela. E o atendimento deles lá é sempre o mesmo. Independente do dia que eu chame, é o mesmo jeito, é o mesmo jeitinho de atender, com a mesma atenção, com o mesmo carinho. E quando isso acontece, a gente nem lembra dos outros lugares, a gente já vai direto lá, né? Então, eu sempre falo, é tão simples a gente fidelizar o nosso cliente, né? É só fazer o básico bem feito, é só ter aquela atenção. Que sempre, quando a gente dá essa atenção, mas tem que ser uma coisa de verdade, não pode ser uma coisa forçada ou fingida. As pessoas sentem quando a gente está sendo falso, quando a gente está forçando algo. E as pessoas também sentem quando a gente quer realmente atender, a gente quer realmente servir. Você trouxe uma coisa muito interessante, Léa. O cliente ele não está mais burro hoje. Não. Ele
Quando eu digo o seguinte, uma época você fazia uma campanha de marketing, empurrava para o cliente dizendo que aquele produto era o melhor, aquele serviço era o melhor, o cliente comprava. Só que hoje o cliente, ele tem o Google Meu Negócio, que ele pesquisa, hoje se tu botar no ChatGPT, no Gemini lá, avaliações sobre essa empresa, o que é essa empresa, muitas vezes traz detalhado coisas boas e coisas ruins. Isso. Porque as pessoas pensam, o empresário pensa que atendimento é só quando ele chega na loja ou ele manda uma mensagem no WhatsApp. Mas, Leia, quando a gente fala sobre atendimento, a gente tem que falar sobre experiência do atendimento, experiência do cliente. Hoje é muito falado, né? A jornada do sucesso do cliente, a experiência que a gente causa para o cliente. E quando tu fala sobre experiência, você que é uma grande autoridade nisso aí, o que seria a experiência? Quais são os elementos que causam uma experiência numa empresa? O que tu acredita que são os elementos importantes desse olhar como experiência do cliente, jornada do cliente, essas coisas? São vários pontos que a gente vai conectando durante esse atendimento, né? Que lá no final vai ser a experiência positiva ou a experiência negativa que a gente entregou para o cliente. Desde o momento que o cliente tem o primeiro contato, digamos lá no WhatsApp, que mensagem que você colocou no WhatsApp para receber o teu cliente? Foi uma mensagem fria? Foi uma mensagem que só quer saber de dados técnicos? Ou você colocou uma mensagem acolhedora, uma mensagem que realmente o cliente disse assim, olha que interessante, eu nunca tinha recebido uma mensagem assim no WhatsApp. Isso é a primeira experiência que ele vai ter contigo, né? Vindo do digital. Quando o cliente chega no teu espaço físico, a gente pensa assim, a experiência é eu deixar a água organizada, é eu colocar um bowl com balas, é eu deixar um café. Isso também faz parte. Mas a forma como você está se comunicando com o teu cliente, né? Você tá conseguindo fazer o teu cliente se sentir à vontade naquele ambiente que você pensou para receber o teu cliente? Você está conseguindo escutar e fazer a pergunta certa para o teu cliente e escutar ele? Porque o que as pessoas fazem? Eu escuto, mas escuta com atenção? Porque o que falta muito hoje? Eu estou conversando com o meu cliente, eu tenho que estar escutando ele mesmo, escutando com os meus sentidos, olhando para ele, a minha audição tem que estar concentrada nele. Não eu estar olhando para o meu cliente, mas pensando lá no boleto que eu tenho que pagar. Estar ali, é o momento, o teu cliente está na tua frente, aquele ali é o momento para ele. Né? Isso também faz parte da experiência, essa escuta realmente ativa. Né? A gente tem empresas que a gente precisa trabalhar até a comunicação não verbal, que é como a gente está vestido, como a gente está arrumado, né? A roupa que eu estou usando naquele momento do atendimento, uma roupa precisa ser uma roupa confortável para mim, precisa ser uma roupa que mostre que eu sou séria naquilo que eu estou fazendo, não pode ser nada extravagante demais, nem sério. Então, tudo isso faz parte da experiência do cliente. A mensagem do WhatsApp, a forma como eu seguro, aperto a mão do meu cliente, isso passa confiança para ele também. Né? Então, são vários pontos que a gente vai conectando que vão fazer o cliente ter a melhor experiência ou a pior experiência. Eu fico muito, às vezes, pensativa porque as pessoas acreditam que existe uma metodologia fantástica para entregar essa experiência para o cliente, que existe algo assim que é fora do comum. Gente, são palavras que a gente fala, são gestos que a gente tem com o nosso cliente, é a nossa escuta ativa, é a gente fazer o cliente se sentir confortável, é o cliente se sentir acolhido, né? Que isso faz parte, isso constrói uma experiência para o cliente. Não precisa você
toda hora tá fazendo, estourando champanhe quando você vê teu cliente. Você tem que saber o momento certo de abrir a champanhe e celebrar com o teu cliente a conquista dele. Você trouxe uma coisa muito interessante, né, Leia? A música, o cheiro, a luz. Eu tenho lugares que às vezes eu vou, a música é insuportável. O estilo musical e o volume. E aí, o que acontece muito? A Leia falou sobre experiência. Existe Claro, tem coisas que, por exemplo, nós como Bem Seguro, nós somos um prestador de serviço. Ao ponto que o cliente me liga, eu vou o mais rápido possível acionar as companhias, já buscar o guincho para o cliente. Só que às vezes o guincho vai levar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Isso é uma coisa que não está no meu controle, esse tipo de experiência. Mas aí nós, como empresário, o que a gente tem que pensar? Como que eu reduzo o meu atrito com o meu cliente? Hoje aconteceu uma coisa muito interessante. O cliente disse assim, Álvaro, quando der certo, me manda a pólice e o boleto. Só que algumas companhias só liberam a pólice depois do pagamento, ou do boleto, ou do débito em conta do cartão. E aí eu mandei para o cliente. O seguro do cliente vence dia 10 e o boleto vencia dia 20. E aí ele veio com áudio, Álvaro, meu Deus, eu não sabia, será que eu estou com seguro? Estou sem seguro, tu não me explicou nada, não me explicou isso, não me explicou aquilo. Primeira coisa que eu trouxe para o cliente, você está bem seguro, está tranquilo, tu vai precisar de mim, nós vamos estar aqui pronto para servir. E aí o que eu fiz? Eu falei, cara, deixa eu entrar em contato com a companhia, ver o que eu consigo para ti. Eu entrei em contato com a companhia, falei, companhia, assim, assado. E foi muito interessante. A companhia viu o histórico do cliente, pelo relacionamento nosso, né, da Bem Seguro e do cliente com a companhia liberou o boleto e ainda mais deu algumas assistências para a residência dele. Então essa foi a forma de nós diminuirmos um atrito e ter criado algum momentual, alguma coisa assim que possa... foge da minha ossada, eu não posso chegar para a companhia, enfiar o dedo na cara dela e obrigar que eles façam isso. Mas eu consigo reduzir esse atrito. E Leia, quando a gente fala sobre experiência de jornada, quando a gente fala sobre experiência de compra, tem alguma empresa que, Álvaro, isso aqui eu admiro, isso aqui eu uso nos meus negócios, essa metodologia faz sentido, que eu vejo que adapta, seja para o varejo, seja para o comércio em geral? Aí eu acredito e estudo muito a metodologia da Disney, né? Porque a Disney, ela cuida muito o detalhe, né? O detalhe no atendimento. Esses dias eu vi um vídeo, olha, eu achei sensacional. Eu vi um vídeo de um especialista, né, na metodologia Disney de atendimento. E ele fez o seguinte vídeo, perguntando assim, você sabe por que nos banheiros femininos lá na Disney não tem espelho? A Disney foi estudar o comportamento das mulheres no banheiro. O que acontece quando tem espelho no banheiro feminino? As mulheres ficam mais tempo dentro do banheiro e isso aumenta a fila no banheiro feminino. Então, o que a Disney viu? Tira o espelho. Para quê? Para que ali não fique muito tempo as mulheres ali em volta. Para que aquilo né, não seja um transtorno, porque é chato a gente ficar nas filas, né? E o que acontece? Eles entenderam que a fila do brinquedo, ok, a pessoa fica animada, fica empolgada, né? Porque vai no brinquedo, porque vai fazer, né? Tá ali com a família conversando. Agora, a fila no banheiro era ruim, era uma experiência negativa. E olha o que eles fizeram, tiraram uma coisa simples, tiraram o espelho do banheiro. E é muito interessante, Leia, tu que estuda muito essa metodologia e parece que é uma coisa assim, meu Deus, é Disney, maior parque do mundo, cara, eu não vou conseguir nunca replicar um negócio desse. Mas é o detalhe. É o detalhe. Mesma coisa, o meu cliente ficou espoleta da vida que a companhia não liberou a pólice, tá?
mas o que eu posso fazer? E a companhia adicionou esse detalhe para o suporte da casa dele, e aí pensa na alegria do cliente. Recebendo a pólice antes do pagamento, né? Algumas companhias sim, outras não, e aí entendo isso aí. É o detalhe. Mas a gente constrói isso com um relacionamento, né? É usando a palavra certa, é entendendo que não adianta você ficar reativo. O Álvaro sabe que às vezes eu fico indignada, né, com o comportamento de alguns clientes, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser a pessoa que vai solucionar o problema. O problema não é meu, mas o que eu posso fazer, né, para diminuir o estresse do meu cliente? Porque é nesse momento que ele vai lembrar de mim. Não é quando eu entreguei lá uma cesta de café da manhã no dia do aniversário dele. Isso ele vai lembrar, vai ser um carinho para ele. Mas ele vai lembrar de mim o dia que eu fui lá e resolvi o problema dele. Aquele problema que ele estava arrancando os cabelos da cabeça, eu fui lá e disse, não, deixa aqui que eu vou resolver para ti. É isso que vai encantar o meu cliente. E tu percebe uma coisa que, misturando tudo, né? Nos relacionamentos, tu perde ou ganha nos detalhes. Na sociedade, tu perde e ganha nos detalhes. O cliente, tu perde e ganha nos detalhes. E, Leia, tu é uma pessoa que estuda, que sempre está fazendo curso, está iniciando mais um de inteligência artificial. Onde é que tu busca tanta motivação assim, essa curiosidade de estudar? Porque tem muitos empresários que dizem assim, isso eu já sei, isso eu não quero fazer. Eu não preciso disso. Ou manda o time e não tem a humildade de botar a bunda na cadeira para aprender, né? Da onde vem tanta curiosidade, tanta vontade de estudar? Eu sempre fui, assim, essa semana até eu tava falando contigo, né? Eu disse, às vezes eu sinto saudade da época da escola, porque eu estudava muito, assim, eu tinha aquele tempo só para estudar, né? E eu sempre fui muito curiosa. De querer saber como é que faz, como que aconteceu, adoro história, né, de saber como foi a história que nos trouxe até aqui, tudo que foi acontecendo. Então eu sempre tive essa curiosidade mesmo de estar atrás das coisas, de saber. Às vezes eu vou em palestras que não tem nada a ver com aquilo que eu faço, mas eu vou lá para o que eu posso aprender de novo lá, que eu posso usar no meu dia a dia, né? Então é sempre, a gente tem que ter essa curiosidade de estar descobrindo coisas novas. Eu agora vou fazer esse curso, né, de inteligência da IA. Eu precisava ir lá, ficar sentada na cadeira de aluno? Não. Podia assistir no YouTube, podia olhar, perguntar para o ChatGPT. Não, mas eu quero estar lá nessa sala sentada com outras pessoas, aprendendo com essas pessoas. Não, é interessante, a inteligência artificial que ensina é humano, né? Quem que achou, tio Arley? É coisa bagola, né? Então, mas é. Não, e outra coisa, mais psicanálise, né? A psicanálise, assim, quando eu comecei a fazer, eu dizia assim, não, eu quero fazer para mim entender as pessoas. Aí com o tempo foi passando, eu disse assim, não, eu não estou fazendo para conhecer as pessoas, eu estou fazendo para conhecer a mim mesma, né, para saber mais sobre mim, e aí poder, às vezes, apoiar alguém quando precisa, né, então essa parte da psicanálise, assim, é a minha paixão. E o que tu já conseguiu misturar de psicanálise, de atendimento, que tu, nossa, Álvaro, eu vi num conteúdo aqui, que eu apliquei aqui, e deu um resultado, seja atender, seja, sei lá, dar um feedback, o que tu conseguiu já conectar, porque é muito interessante, tudo é interligado. Tudo. É muito sobre o comportamento, tudo que eu tenho aprendido sobre o comportamento das pessoas, eu conecto na parte do atendimento. Por quê? Porque a gente não tem só clientes que são super legais, a gente tem clientes que são desafiadores, né, que são clientes difíceis, que têm um comportamento mais resistente, né, que passaram por algum desafio quando foram comprar algo, e eles trazem aquilo, né, para aquele momento que eles estão ali comigo. Então, como que eu faço para atender aquele cliente que tudo que eu falo para ele tá ruim?
Aquele cliente que tem aquele perfil bem de destruir aquilo que a gente está entregando para ele, né? Não, olha, a gente tem esse produto, se você derrubar, ele não vai quebrar. Ah, não, mas esse aí eu já tive um e não é assim, mentiram para mim. É aquele que... Então, é muito gostoso conectar essa parte da psicanálise com o atendimento, porque fica mais leve. E tu trouxe uma coisa interessante, muitas vezes ele teve uma experiência ruim com outros, né? Nós temos uma cliente nossa e é muito interessante, muitas vezes o discurso dos clientes é, eu fui, contratei uma outra empresa, o pessoal tomou golpe, nunca fez o que tinha que fazer, e às vezes fica com medo. Nós aqui na corretora, infelizmente tem muita máfia do consórcio, muita promessa por aí quando tu vai fazer um trabalho sério de levar o trabalho da Porto, de levar o trabalho da Bem Seguro, os caras, não quero saber de consórcio porque minha tia tomou um golpe, meu avô tomou um golpe porque me prometeram isso. Então, tu trazer através da palavra essa segurança para o teu cliente. Leia, beleza, agora eu vou fazer uma pergunta bem profunda. Quando tu pega um cliente assim, mais reativo, um cliente meio desconfiado, que teve experiências ruins com outros produtos, com outros serviços, como que tu quebra isso aí e consegue ajudar essa pessoa a virar o teu fã, teu cliente? Você tem que conhecer bem o teu serviço e o teu produto, né? Você tem que saber a qualidade dele. E quando esse cliente chega com esse comportamento de destruir, você precisa entender que ele é assim em tudo. Em todas as áreas da vida dele, ele tem esse comportamento, tá? E é reforçado quando ele passa pela experiência ruim. Então, o que eu preciso fazer com ele? Eu preciso ter um momento onde ele esteja perto de mim para quê? Para que eu diga para ele, olha, eu entendo que você passou, quando você comprou essa xícara, realmente as pessoas devem ter vendido para você de má fé, eu sinto muito por você ter passado isso. Jamais diga que o que ele viveu não está certo. É o que ele está sentindo. Então, valida isso que ele está sentindo. Dizer, eu entendo, realmente eu entendo o que você está passando. Deve ter sido muito frustrante. Porque ele vai ver que você entendeu o que ele trouxe para você. E a partir daí, você vai conduzindo ele, mostrando para ele que ele pode confiar em você. Você tem depoimentos dos teus clientes, mostra para ele. Se você já passou com outro cliente o mesmo desafio que você está passando com ele, traz isso, conta, olha, eu tive um cliente 6 meses atrás que veio aqui também e me contou que passou pelo mesmo golpe que você, então tá aqui o depoimento dele, tá aqui o vídeo que ele fez, traz essa segurança para ele, porque ele tá completamente inseguro, qualquer pessoa vai passar a perna nele de novo, então trazer essa segurança, validar realmente o que ele está sentindo e ter essa empatia com ele, isso é bem importante. Leia, quando a gente fala de futuro, quando a gente fala de jornada e a gente fala de atendimento, muitas vezes o empresário ele acaba focando no vender e esquece do pós-venda. O quanto pós-venda entra dentro do atendimento, o quanto isso é importante falar com o cliente, mostrar o quanto o pós-venda é importante para seguir nessa jornada de experiência do usuário. O pós-venda, ele é muito importante porque o cliente vai entender que ele foi, né, bem atendido e que ele é importante para tua empresa. O que acontece? Eu vou compartilhar uma experiência que eu tive agora, essa semana passada. Eu fui, acho que uns 4 anos atrás, numa loja comprar um determinado produto. Ok, eles pegaram o meu número de telefone, né? E eles sempre mandam no dia do meu aniversário lá uma mensagem, eles mandam algumas promoções que eles têm de alguns produtos.
E isso que eu fui uma vez lá, há 4 anos atrás. Então eles sempre estão ali. Ó, Leia, a gente tá aqui. Ó, Leia, nós temos esse produto. Eles entenderam o que eu precisava, né? Naquele dia que eu fui lá, eu estava procurando aquele determinado produto, então eles mandam sempre sobre aquele determinado produto e algumas outras coisas. Esses dias eu precisei de um outro produto. Aonde vocês acham que eu fui? Fui direto, eu nem pesquisei em outro lugar. Eu fui direto lá, porque eles fazem, esse pós-venda é para o cliente saber que você está ali sempre à disposição dele. Para o teu cliente entender que se ele precisar, você está ali. E não existe outra forma de você fidelizar a não ser mostrar para o cliente que você está ali. Sempre, precisou, eu tô aqui. Não precisa ser todo dia você mandar. Não vai mandar boa tarde, bom dia, boa noite. Não. Cria uma estratégia. De quanto em quanto tempo eu vou mandar mensagem para esse meu cliente? Para dizer, oi, tudo bem? Como é que você tá? Nós na academia a gente faz isso. Às vezes o cliente encerra o processo, ficou lá 3 meses, 6 meses com nós, e a gente entra em contato com ele 3 meses, 6 meses, 1 ano depois, para ver aí como é que tá, o que que tá aplicando, como é que tá o negócio, o que que você cresceu, o que que você tá usando. E às vezes acontece do cara dizer, não, olha, queremos mais. É isso aí. Então isso é muito, muito interessante, né, de você ter esse cuidado. O que mais tu tá enxergando para o futuro sobre atendimento quando o mundo tá falando muito em tecnologia e inteligência artificial? Humano ainda vai precisar atender as pessoas? Vai precisar, porque já tá chegando um ponto assim que as pessoas não querem mais ser atendidos no WhatsApp só pelo chat, né? Só pelo robozinho. A pessoa já quer, em algum ponto do atendimento, ter certeza que tá falando com outra pessoa. A gente tá vendo muito isso. O atendimento do chatbot é ótimo, ele otimiza, né? Tu consegue ter dados do teu cliente que você pode trazer na conversa, mas o cliente ele quer ter a certeza que em algum momento desse atendimento é uma outra pessoa falando com ele. Interessante isso aí. Tu vê hoje muito nos bancos digitais, muito essa parte de e aí ou quando tu não consegue falar com o humano é um e-mail. Sabe? Então, assim, o ser humano ainda ele sente, isso é psicologia, né? O ser humano ele é de conviver com outro ser humano, ele necessita interações sociais com outras pessoas, justamente para ter essa conexão. E Leia, como é que tu está olhando para o futuro sobre o atendimento? Quanto isso vai ser relevante às empresas cuidarem cada vez mais, treinar os seus colaboradores, o quanto isso é importante para que a empresa tenha uma performance na entrega e no atendimento também. Puxando a brasa para o nosso assado da Academia dos Campeões agora, a gente tem que vender, né? É um ponto muito, muito importante que as empresas já deviam estar olhando, né? Porque quando eu sento na mesa com outros empresários, com outras empresárias, o que eu mais escuto? Hoje mesmo de manhã eu tive uma reunião, o que eu mais escutei das empresárias que estavam na mesa? Tá muito complicado o atendimento. A gente não tem pessoas que entendam a importância de atender bem, né? Então, as empresas precisam olhar para isso, para esse treinamento da equipe, para que isso faça parte da cultura da empresa, atender bem. Tu falou uma coisa interessante, cultura. O que é cultura e como desenvolve e fortalece dentro das empresas? A cultura dentro de uma empresa, ela é fundamental, porque não tem como você deixar as pessoas soltas. A cultura é parte muito de como você quer que aconteça. Você é dono. Você é dono. Como que a pessoa dona quer, como o proprietário do negócio, como o CEO quer que aconteça. Porque se você deixa as pessoas soltas, não tem como você cobrar.
né? O que acontece? Eu contratei uma funcionária porque eu preciso que ela atenda as pessoas. Tá, se ela atender do jeito dela e você não gostar. Então, precisa fazer parte da tua cultura. Como precisa ser o comportamento do meu colaborador atendendo? Como que a minha equipe vai atender? Né? O que a gente vê muito, às vezes quando tem equipes grandes, não precisa ser tão grande, né? 5 pessoas, 3 pessoas ali, o que eu escuto muito? Quem tinha que estar atendendo está conversando e falando mal dos clientes. Vou marcando uma galinhada. A cultura é o que vai dizer para a tua equipe como que eles têm que se comportar quando o cliente entra. Pessoal, vamos treinar o seguinte: o cliente entrou aqui, a gente sorri, a gente recebe com gentileza, a gente pergunta como pode ajudar. As pessoas precisam de um direcionamento, não dá para deixar todo mundo solto. E esse direcionamento faz parte da cultura. O comportamento do teu colaborador faz parte da cultura. É você, os valores, é você que vai passar para a tua equipe. Então isso é parte da cultura da empresa. Quando a gente fala de valores, é os teus princípios, é os valores que você usa para tomar a decisão. É os princípios e valores que norteiam o teu negócio. São princípios e valores que você não abre mão e que o teu time precisa estar claro qual é e o que significa esses valores. Porque cultura, empresas pode ter e pode não ter. Não ter cultura também é uma cultura. E empresas que querem trabalhar a cultura da excelência, serem ótimas, como diz Jim Collins, elas precisam estar em constante treinamento, constante formação, constante essa jornada. Leia, o que é mais desafiador? Fazer uma empresa faturar 1 bilhão ou criar 3 filhos? Criar 3 filhos. Criar 3 filhos é o maior empreendimento que existe. Assim, você na veia, direto, né? Direto, assim, fazer gestão de conflito, fazer... Gestão, você tem bastante. Quando você tem filhos de 7, 8 e 23, dá uma gestãozinha. A gestão de conflito é diária, então se eu consigo fazer a gestão de conflito lá com as 3, eu consigo fazer em qualquer lugar, né? Porque esse é o maior desafio, assim, eu sempre falo, né, que a nossa família é o nosso empreendimento, é o nosso negócio. E a gente sempre para dar atenção nos pontos que a gente precisa melhorar, a gente sempre para conversar sobre o que precisa ser alinhado, né? Então, são 3 meninas completamente diferentes, né? Então, tu tem que fazer uma gestão, porque senão dá bagunça. E como é que tu organiza hoje, Leia, a tua agenda? É academia? É o casamento? É você? É teus estudos? É a psicanálise? É os cursos? É a diretoria do Cindy Lojas? Como é que tu organiza tudo isso aí para que você possa entregar o melhor? Hoje as gurias já estão maiores, né? 7, 8 anos. Então eu consigo conversar com elas sobre o que eu estou fazendo. Por muito tempo eu me dediquei só a elas, né? Só a nossa casa e as meninas. E você sabe que chegou um ponto que eu disse: Álvaro, tá faltando alguma coisa, né? Eu preciso fazer algo novo, eu preciso me desafiar. Não basta só o desafio de ser mãe, eu tinha essa vontade de fazer algo da parte profissional, né? Então, eu estou aprendendo, né, a equilibrar, porque nesse momento agora, a Leia profissional precisa se dedicar mais, né? Eu preciso estar mais voltada para o meu lado profissional. Não que eu deixei o meu lado família, né? Mas eu consigo agora, com as gurias maiores, conversar com elas, né? Para mim estar aqui agora, elas não têm aula, então elas ficaram em casa e elas sabem o que eu estou fazendo. Então eu organizei da seguinte forma: as minhas manhãs
são para ficar em casa, né? Eu gosto de ficar em casa, gosto de dar atenção para elas, para fazer o tema, e gosto de fazer o nosso almoço, né? A gente tem bastante cuidado com a nossa alimentação, então eu gosto de fazer o nosso almoço, de preparar as coisas para nós. E de tarde, 13 horas, elas vão para a escola, e aí é a Leia olhando para a parte profissional, estudando o que eu preciso estudar, né? Eu agora estou me dedicando mais a cuidar da minha saúde, a cuidar da minha parte física, então é academia de manhã cedo, elas ficam em casa aquele período, eu chego, organizo elas, de tarde é me dedicar a estudar, a atender os nossos clientes. Então, assim, é saber o momento, né? Agora a Leia precisa olhar para a parte profissional. Quando elas eram pequenas ainda, o que eu fui fazer para ajudar elas? Eu fui fazer o magistério, né? Eu tenho uma formação como professora, porque eu acreditei que aquilo ali era muito importante, né? Mudou muito a forma de ensinar as crianças, e eu tenho as memórias de como eu aprendi, só que não é mais daquele jeito. Então, a Leia, mãe, foi fazer o magistério, foi se formar como professora para ensinar melhor as meninas em casa, para dar esse apoio, esse suporte para elas em casa. Então agora é a Leia profissional, indo fazer o curso. Hoje eu já conversei com elas, eu disse, olha meninas, a mamãe vai se organizar, né, para fazer o curso. Então tá sempre conversando com elas, né, e elas acham isso o máximo. Eu sair, né, eu estudar. Elas falam, mãe, vai pro mundo, né? A Pérola diz muito isso, né, mamãe, você pode ir, né, você pode viajar, fazer suas palestras. Então eu vejo que elas sentem orgulho quando elas estão me vendo realizadas também. E o quanto elas mudaram, as três mudaram e se inspiram nisso aí. O que a Leia ainda sonha pro futuro? O que a Leia ainda não realizou e que faz o coração se sentir ardente para realizar ainda? Na lente da verdade. Eu quero muito e eu vou fazer, né? Eu estou me preparando para isso, concluir a minha formação em psicanálise e criar um ambiente onde eu possa receber as pessoas, onde eu possa apoiar, principalmente as mulheres, né? Que eu sei que a gente está passando por uma mudança muito grande, as mulheres são muito cobradas, então elas têm muita culpa. Então, de ter esse ambiente que elas possam sentar comigo e ali a gente possa ter aquele momento delas, assim como eu tenho o meu, né, de desopilar, de dizer, não, esse aqui é o meu momento, e elas entender que eu pensei naquilo tudo para elas mesmo. Então, dar esse apoio, esse suporte para as mulheres. E o que você tem para dizer para a Leia daqui 10 anos? Eu tenho, olha, muito orgulho dela, porque eu sei o quanto ela se dedicou para chegar lá, eu sei o quanto ela se dedicou para conquistar o que ela tem, e dizer que eu tenho muito orgulho dela e que só vai. Leia, a gente está indo pro finalmente, e antes de eu te fazer as últimas duas perguntas e as considerações finais, eu gostaria de saber de ti o que é, ou quem é, e o que significa Deus na tua vida. Deus é por Ele que eu tô aqui, né? Pela permissão de Deus que eu estou aqui. Todas as manhãs, na minha oração, eu agradeço porque eu acordei. Se eu acordei, é porque Deus permitiu. Deus é a minha base, é o meu suporte, é quem conhece o meu coração mais íntimo, é para quem eu conto, né? Muitas vezes as minhas tristezas. Eu acredito que ultimamente seja Deus quem tenha visto as minhas lágrimas. Então é Deus que, tu sabe que eu tenho, seja forte meio, né? Então é Deus que me ampara, é Deus que me mantém em pé. Imagina agora, Leia, que todo o mundo parou. Essas 6, 7 bilhões de pessoas no mundo pararam agora. E tu tem apenas essa chance de dar um recado. Imagina que todas as televisões, todas as pessoas agora do mundo, o mundo parou.
para escutar essa mensagem, Leia, que você tem para deixar. Que mensagem tu deixaria para as pessoas do mundo nesse momento onde o planeta parou para te assistir? Eu gosto muito de um versículo da Bíblia que diz que fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Que a gente possa ter fé nos momentos que a gente está passando, assim, os momentos mais desafiadores, nas tribulações, que a gente possa ter fé em Deus. Porque Deus jamais vai desamparar um filho seu. Então a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Deus jamais vai desamparar um filho seu. Leia, obrigado mais uma vez por ter compartilhado essa jornada. É sempre uma honra poder estar contigo. Você é um pilar fundamental para toda essa caminhada. E qual que é o recado que você tem? Como é que as pessoas te acham? Onde elas se conectam? Vende teu peixe. O meu Instagram é Leia Correia Oficial. Né? Vai lá, manda um direct, que eu vou ter um maior prazer em conversar com você e te responder. Maravilha. Obrigado, Leia, pelo carinho mais uma vez. Tamo junto, sempre, nessa parceria, sócios na vida, sócios no amor, sócios nos negócios. Deus te abençoe. Tamo junto, quero te agradecer por você ter ficado até agora conosco aqui, agradecer a Academia dos Campeões, essa parceira, né, dona do negócio que a gente está fazendo, bem seguro, e também a parceria nesse ano aí com a Minimal Club. Então você precisa aí mudar teu estilo, você que é empresário, chega aqui empresário, você quer estar fino, uma roupa que cabe em qualquer lugar, seja com uma t-shirt, seja com essa polo aqui do campeão, acesse aí Minimal Club, usa o cupom Álvaro Campeão, tenha certeza que você vai estar na estica, tenha certeza que vai agregar muito valor. Deus te abençoe, obrigado, e a gente segue sempre com a mesma missão de colocar você e o seu negócio no topo do pódio. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.